caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 24 de março, o terceiro domingo da Quaresma. Assim estamos avançando nesse deserto espiritual que o Senhor Jesus nos propõe nesse tempo da Quaresma, para crescermos também nas práticas de misericórdia exterior e interior. O evangelho de hoje é o de Lucas 13, 1 a 9. Nós temos aqui duas imagens fortes e interessantes neste santo evangelho. A primeira é certamente daqueles doutores e mestres da lei que vieram, portanto, abordar a Jesus para que pudesse mostrar que o sangue deles era puro, que não tinha se misturado ao sacrifício dos pagãos, a exemplo de alguns galileus. Jesus, portanto, dá uma resposta muito severa. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E uma outra imagem, portanto, de um lado nós temos uma imagem talvez um pouco severa, que expressa um juízo de Jesus sobre aqueles que já se sentem puros e salvos. Nós temos uma imagem agora que expressa o tempo de Deus e também a sua misericórdia em relação aos pagãos. Nesta imagem, portanto, da figueira, onde certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha foi, portanto, procurar nela figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: corta. E, portanto, o viticultor vai dizer: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser, portanto, que ela venha dar fruto, e se não der, então, tu a cortarás. Aí é um pouco de uma imagem que nós estamos abordando neste Evangelho de Lucas, que também é chamado o evangelista da misericórdia, E por isso é, na verdade, uma abordagem sobre o tempo oportuno que Deus concede a cada um de nós para nós reciclarmos, refazermos, portanto, a nossa vida. Então nós temos na primeira imagem uma certa pompa por parte desse grupo, Uma pompa religiosa, onde muitas vezes esses que se sentiam salvos e puros deixavam de lado o próprio espírito de arrependimento. O arrependimento era algo superficial, bastava simplesmente cumprir as prescrições culturais e também cultuais ou legais. Então a imagem, portanto, que nós devemos fixar, que é a imagem da misericórdia, que nos fala muito forte nesse tempo do Advento, é exatamente aquela figueira que era marcada pela esterilidade. E também, como não produzira nada, confirmando essa sua esterilidade, ela não cumpria a sua missão, que nós procuramos numa árvore, Então, para a própria imagem da parábola, significa que não bastava fazer sombra ou mesmo abrigar os pássaros, Essa imagem da figueira, Afinal, nós sabemos muito bem que várias árvores podem abrigar os pássaros em seus galhos e fazer sombra. Mas aquilo que era específico dessa figueira, nós procuramos o que na figueira? Não simplesmente os seus galhos, suas folhagens ou sombra, mas o fruto dela, ou seja, o figo. Aquilo que era específico da figueira, que é próprio de sua natureza, ou seja, produzir figos. E isso, portanto, não estava acontecendo. Então, um pouco a imagem de quando nós mudamos a nossa natureza, que somos chamados a produzir frutos para esta vida, e ficamos na nossa esterilidade, A natureza de uma árvore é conhecida pelos frutos que produz. Então, a semelhança da figueira estéril, os judeus também, chamados por Deus para esse testemunho, não estavam exercendo essa sua missão de serem testemunhas do mundo, de poder frutificar para a vida do mundo. Ao contrário, com uma falsa religiosidade, impediam muitas pessoas de se relacionarem com Deus. Portanto, não se apresentavam essas pessoas como sendo elos de comunhão, e sim como empecilhos. É aquilo que o Papa Francisco sempre fala. Nós não estamos sendo ponte, mas muitas vezes estamos sendo muros, impedindo que as pessoas possam ter uma autêntica experiência com Deus. Então, levar Deus às pessoas e ser sinal de Deus também para essas pessoas no mundo. Então, nesses, portanto, mestres da lei, fariseus e muitos judeus, não se encontrava o perdão, a misericórdia e a própria justiça.
E quando isso ocorre, existe uma visão distorcida da própria religião. O problema estava, sem dúvida, como vimos a imagem da figueira, na ausência permanente de frutos. A árvore, portanto, é conhecida pelos frutos que produz. E nesse caso, portanto, ela perdeu o seu sentido de existir, tornando-se assim inútil. Podemos fazer ainda uma pergunta antes de concluirmos essa reflexão homilética. Que tipo de figueira eu sou? Frondosa, com os galhos bonitos, mas sem frutos? Ou uma figueira que está produzindo frutos internamente à igreja e frutos testemunhais no mundo? O viticultor, que na verdade é Jesus, acena com uma certa esperança para recuperar a figueira estéril, dando tratamento às raízes. Então, é uma imagem da ação de Deus em relação a cada um de nós quando não produzimos frutos. Deus tem na relação conosco um comportamento de esperança e, ao mesmo tempo, nos concedendo a sua graça. A graça de Deus é que faz exatamente nós frutificarmos. Trata-se, portanto, de uma declaração do Senhor Jesus no campo, portanto, da conversão. O tempo favorável que nós cantamos, né? Eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação, o dia da salvação. E nós pedimos, portanto, a conversão nesse tempo, portanto, que é o tempo da quaresma que nós estamos vivendo. A misericórdia de Deus chega a ponto mesmo de surpreender a decisão de castigar, porque aí nós vimos a imagem do homem que trabalhava e que quer, portanto, o dono, cortar a figueira. Mas em Jesus nós encontramos essa graça profunda, essa sua misericórdia, que faz então o nosso coração se converter e produzir frutos, e frutos de abundância. Portanto, aí nós temos uma imagem. Talvez depois disso, de recebermos essa graça, sermos adubados pela graça de Deus, nós poderemos produzir muitos frutos. Então, queira Deus que, de fato, nós possamos aproveitar essa grande oportunidade que Ele nos dá para uma vida que se torne rica, uma vida na graça, que é exatamente aquilo que a igreja nos propõe nesse tempo. E com a graça de Deus, de fato, a nossa vida possa se tornar mais rica e produzir muitos frutos e frutos eternos. Então, que Deus possa nos conceder a graça de nossa vida ser frutuosa, portanto, a graça divina e a presença dessa mesma graça em minha vida e na vida de tantas outras pessoas totalmente voltadas para Deus e sendo portadoras de sua luz, serão então assim uma existência no divino, será uma existência recebendo sempre esse adubo que é uma fonte e ao mesmo tempo uma força espiritual para cada um de nós. Aproveitemos, portanto, esse tempo de graça e de perdão, usufruindo, portanto, da misericórdia de Deus para corrigir os nossos vícios, sobretudo aquele da ociosidade espiritual que nos impede de frutificar para este mundo que necessita, portanto, do nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.